E aqui vou compartilhar uma tela para a gente poder dar o nosso início. Bem, bom dia a todos. É com satisfação que damos início ao workshop de intercâmbio do Comitê de Tecnologia e Custos, o CTC da ADEME, sobre Comitês Técnicos do Brasil, ações setoriais da construção. Neste ano de 2021, o CTC completa 15 anos de atuação. Desde a sua criação, vem desenvolvendo projetos e ações que resultam na melhoria da qualidade, produtividade, tecnologia, desempenho, sustentabilidade e competitividade do mercado imobiliário. A atuação voluntária, proativa e idealista dos seus membros é pautada pelos princípios da inovação e da integração da cadeia produtiva da construção. Dentro desse contexto, sendo o CTC debutante, temos a honra de realizar o presente workshop. Antigo desejo, hoje sendo concretizado. Oportunidade pioneira que busca, dentro do espírito de colaboração entre as entidades setoriais da construção civil, promover a troca de experiências, informações e conhecimento, com duas grandes referências profissionais. O engenheiro Jorge Dantas, representando o Inovacom do Sinduscom Ceará, e o engenheiro Fábio Vilas Boas, representando o Comitê de Tecnologia e Qualidade, CTQ, do Sinduscom São Paulo. Sempre importante agradecer a todos que fazem do CTC o principal fórum técnico da região, aproveitando para reforçar o compromisso com os princípios que norteiam a sua exitosa existência. Bem, obrigado à presença daqueles que aqui já estão e passo a palavra para o presidente da ADEME Pernambuco, Avelar Loureiro, para que realize a abertura oficial dos trabalhos do dia de hoje. Avelar. Obrigado, Casado. Gostaria de felicitar aí a presença dos engenheiros Fábio Vilas Boas e Jorge Dantas, que vai nos ajudar aí nesse processo de intercâmbio. Palavra para mim muito importante, devido ao fato da gente estar no momento em que a produtividade do país, nas últimas décadas, tem caminhado ladeira abaixo, mas nosso setor tem caminhado ladeira acima. Haja visto a evolução na última década que a gente viu aí, nos processos construtivos, no ganho de produtividade, no custo de construção, principalmente das obras ligadas ao Minha Casa Minha Vida, como a gente conseguiu conquistar espaço nesses últimos 10 anos. Lá em 2009, quando foi concebido, ninguém sabia como é que iria construir 1 milhão de unidades dentro das cidades, usando a tecnologia daquele momento. E isso evoluiu, tecnologia, processo, escala. Essas 3 palavras aí foram muito importantes para que a gente mudasse de patamar e conseguisse entregar resultado ao longo dessa década, cada vez com quando a gente aprende mais, é quando olha exatamente o que os outros estão fazendo, as boas práticas, as novas tecnologias. Porque inovação também é buscar tecnologias que já estão consagradas no mundo e que a gente não usa aqui, ou em outros locais, outras regiões, outros canteiros de obra. Eu digo que eu aprendo mais quando eu vou a um canteiro de obra de uma empresa co-irmã aí, de que fazendo até um curso mais formal, porque lá a gente vê na prática as coisas acontecendo. E o CTC e os diversos CTCs, os comitês técnicos espalhados pelo Brasil, eles têm esse papel de ajudar na introdução dessas novas tecnologias, desses novos processos nas diversas comunidades espalhadas pelo Brasil. E o intercâmbio é muito importante. Inclusive, recentemente, eu faço parte aqui do LIDE Pernambuco,
e que tem uma câmara específica sobre construção, uma de infraestrutura e uma de construção. Eu participo das duas. E foi perguntado para mim, exatamente no começo do ano, quais eram as atividades que o líder deveria promover para que, vamos dizer assim, levasse mais valor para os seus filiados. E o que eu disse foi exatamente, a gente tem que fazer intercâmbio entre as empresas, visitas técnicas às empresas, umas às outras, para que a gente comece a aprender o que o outro está fazendo, ver situações diferentes. Imagine isso em outros estados, em outros países, como a gente não pode enriquecer. E esse é um momento exatamente de engrandecimento para o nosso setor, que é quando a gente troca experiências. E hoje vamos aí ser contemplados com 2 palestras, tenho certeza, bastante proveitosas. Então, para não me alongar muito, eu devolvo aí a palavra a Casado para começar verdadeiramente os trabalhos. Obrigado, Avelar. Vamos passar agora para as palestras. Lembrando que os debates serão logo após as apresentações, com a participação dos coordenadores de grupos de trabalho do CTC. Na nossa primeira palestra, temos como convidado o Jorge Dantas. Sobre o Jorge, graduado em Engenharia Civil pela Universidade do Ceará, pós-graduado em Gestão de Empresas da Construção Civil pela Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal do Ceará, e Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Ceará. MBA em Gestão de Projetos pela FGV, diretor do Sinduscon Ceará de 2014 a 2009, vice-presidente de tecnologia desde 2020, membro participante do Conselho do Inovacom desde 2011 e presidente desde 2020. Membro do Comat-CEBIC desde 2014, foi diretor técnico da CRD Engenharia de 98 a 2015, atual diretor técnico da KPR Rodan Engenharia desde 2015. Seja bem-vindo, Jorge, com a palavra. Bom dia a todos. Então, vamos lá começar. Bom dia aos amigos de Pernambuco, né? Nós temos aqui no Inovacom um representante aí de Pernambuco, o Neto, aí conosco. Então, vamos começar aqui a apresentação. Ok, tá dando certo aí a apresentação? Ok, estamos vendo. Pronto. Então, vamos lá. Falar aqui do nosso Inovacom, tá? Falando uma breve história aqui do Inovacom, ele começou, eu vendo aí as palavras aí do Alberto, ele começou exatamente com essa condição de você abrir as informações, né? Assim, ele começou em 98, né, eu acho que eram praticamente 10 empresas em que elas estavam buscando melhoria de produtividade, de qualidade, e você sabe que os recursos são mais complicados, as empresas investindo sozinhas não estavam conseguindo alcançar. Então, elas trouxeram, rapaz, vamos juntar e vamos trazer a melhor pessoa do Brasil num tema específico e ele vai dividir todas as informações com as demais empresas. E foi assim que nasceu o Inovacom. Então, eles, se eu não me engano, o primeiro tema foi Lean, eu acho que trouxeram o Formoso e algumas outras palestraram, implementaram ações dentro de uma construtora específica que foi escolhida, foi sorteada, e essa construtora abriu todas as informações e todos os dados que aconteceram. Então, começou dessa forma. Então, assim, exatamente nessa condição de você estar abrindo e trocando informações com as demais empresas, né? Hoje nós temos 32 empresas associadas, mais fornecedores, mais parceiros, né? Então, nós temos aí o Neto de Pernambuco e nós temos do Rio Grande do Norte a P2, que era um companheiro que estava aqui de uma empresa local, da Colmeia, e que foi. Então, a gente está conseguindo ter essa participação remota, mas o Neto vive muito em Fortaleza, né? Anda muito aqui, né? Nós temos o que a gente tem no nosso o Inovacom, tá? A gente tem as reuniões semanais, ordinárias, que a gente discute temas diversos, são temas que são escolhidos, e nós temos uns grupos de trabalho onde a gente define os temas no começo de um período, esses temas são trabalhados em outro horário, se divide em subgrupos. E nós temos esses resultados, né? Além disso, tem palestras, seminários como esse, visitas, missões, tá?
né? Hoje a gente tem lá sessão de formação, tem um comitê gestor, né? Eu hoje estou na presidência, mas a gente tem uma decisão muito colegiada, não é uma coisa de sair, porque a gente não pode sair muito dessa linha do que a gente tem, tá? Tem as assessorias, tem as empresas participantes e os grupos de trabalho, certo? Nesse período, né, você viu que eu assumi em 2020, em março a gente teve a pandemia, né? Então já foi uma complicação e teve toda uma dificuldade de associação de empresas, e a gente no Inovacom, a gente não teve uma inadimplência, não teve nenhuma empresa que se desligou. Quer dizer, isso foi uma coisa bem interessante, todos se mantiveram conosco e a gente conseguiu rodar tanto os GTs, como as palestras, como as reuniões ordinárias. O que a gente fez foi de abrir as palestras em rede, né? Nós temos uma página no YouTube e essa palestra foi aberta para todo mundo, tá? Essas são as palestras que estão na nossa página do YouTube, tá? Falamos sobre indústria 4.0, sistemas de impermeabilização, com granato, evolução de parede de concreto, com o pessoal da BCP, que também participa aqui conosco no Inovacom. Também não posso deixar de citar também que o Inovacom ele está em conjunto com a academia. Tá? Hoje tem 5 universidades com representantes participando aqui. Então, assim, para mim isso foi uma coisa que deu resultado. A gente trouxe a parte teórica com a parte prática para a gente poder implementação e ter profissionais de mercado com conhecimento nessa parte da inovação. Tá? Falamos sobre BIM, teve o Formoso aqui novamente, falando também sobre planejamento baseado em localização, que é a linha de balanço. O desempenho, o Bernardo Tiquian, que é muito conhecido. O professor Wes também deu uma palestra muito boa sobre patologias. Tá? A gente teve palestra de gestão também, tendência de pandemia, padrão de custos. Produtividade com o Ceoto, que é um cara fantástico. Ficou parceiro aqui, está doido para visitar aqui Fortaleza. Está segurando agora, sai da vacina, acho que esse ano ele vem para cá. Teve sobre fachada com o Saad, então todas essas palestras aqui, né, falamos sobre Lean novamente. Sérgio Kemmer foi um engenheiro gaúcho, mas que trabalhou aqui muitos anos na Serrolim, que é uma empresa referência nessa área do Lean. Tá? As palestras foram nesse formato e assim a gente conseguiu manter a adesão, manteve o grupo e poder estar trazendo essas informações aí para a gente estar capacitando toda a nossa equipe aqui. Tá? Essa é a nossa página. Tá? Falando aqui dos nossos grupos de trabalho, né? Que a gente falou, a gente tem essa parte que a gente pega as tendências de mercado, tem as reuniões ordinárias e a gente escolhe uns temas e começa a trabalhar. Hoje, a gente tem os temas que estão hoje em andamento. A gente tem um GT de assistência técnica, começou a notar que tinha muito problema na parte de manutenção, na parte de entrega, como é que a gente pode melhorar a gestão disso, como é que a gente pode capacitar nossas empresas de uma maneira que a gente padronize isso, né? O BIM, a gente está trabalhando hoje em parceria com um programa em que o SESI aqui nos patrocinou, com a Comate, que é um programa de BIM que tem implementação em 5 empresas, são 5 construtoras, 5 projetistas de arquitetura, 5 projetistas de instalações, 5 projetistas de cálculo. E nós vamos implementar e abrir todos esses resultados, quais foram as dificuldades que essas empresas tiveram para implementar, a capacitação do setor produtivo. São 5 arquitetos que vão estar sendo capacitados e eles vão trazer todas as dificuldades para que a gente tenha uma implementação do BIM de uma maneira bem mais prática e vendo os resultados. Tá? Nós temos um GT de estrutura, que já trabalhou com agressividade do ar, com essas coisas. Hoje nós estamos estudando a comparação de estrutura metálica convencional e a estrutura pré-moldada. Então, esses trabalhos vão sendo feitos. Tem um grupo que fica se reunindo aqui. Instalações prediais, a gente quer ver as tendências de instalações, o que é que a gente pode fazer, que custos tem para implementar, qual ganho de produtividade, como é que isso pode ser feito. Nós temos um GT de fachada, que trabalhou agora recentemente com fachada ventiladas, estudando aqui processos. Tá? Gestão, nós temos um indicador de produtividade aqui. Esse GT sofreu um pouco porque ele finalizou, mas na hora que estava pegando os dados chegou a pandemia e teve uma quebra de continuidade. Mas a gente pegou vários dados e chegou naquele número cabalístico de 40 homens-horas por metro quadrado e 20 homens-horas por metro quadrado para a construção popular e 40 para a construção de média e alto padrão. E esse número veio, a gente conversou com o Ceoto, ele tinha esse número da Encol e a gente chegou no número muito parecido dessa forma. Então, a gente viu como estava e a partir daquele conhecimento a gente queria acompanhar esses números para poder trabalhar em redução. Tá? A gente também tem indicador de projetos para empreendimentos, em que tem uma página no SESC, que depois eu posso disponibilizar,
já foi feita uma apresentação em que eu vejo os locais de Fortaleza onde tem empreendimento, quantas vagas tem, qual é a área, metro quadrado do apartamento, qual é a área de fachada, como é que se trabalha. A gente fez uma parte aí, ficou bem interessante essa parceria com o SESI, com o BI, nós tivemos esse resultado muito positivo, tá? E são algumas das nossas publicações, né? A gente já fez essa parte de manuais de proprietário que a gente está revisando agora, né? A CEBIC já fez, acho que o Sinduscom São Paulo já fez, mas aqui a gente voltou porque aqui no Ceará tem uma regionalização. Acho que em Recife também gosta muito de rede, né? Então, a parte de armadores, para a gente fazer os testes, essas coisas não são faladas fora do nosso local, do Nordeste, que tem isso, né? Teve esse trabalho da norma de desempenho, que foi muito interessante e virou base para muitos outros trabalhos, em que a gente fez um checklist da norma de uma forma que a gente falava a evidência, quem tem que fazer, qual é a forma de evidência. Ele ficou muito interessante, é usado até hoje. O Fábio agora está fazendo a revisão da norma, a gente vai ter que rever aí como é que a gente vai fazer essa nova publicação, tá? Estudo da agressividade do ar, como eu tinha citado, né? Todo mundo fala Fortaleza tem uma maresia, a gente fez um estudo aqui que realmente comprovou que a nossa maresia ela realmente é muito forte, que tem que ter muito cuidado na definição das classes aqui dos projetos estruturais. Teve esse manual que a gente fez aqui na época, mas hoje a coisa já está mais informatizada, mas era como um padrão de manual de veículo. Ele abre até da mesma forma, para marcar as manutenções preventivas, para a gente ceder aos síndicos para que se façam as manutenções, né? Hoje a gente já tem aplicativos mais específicos, né? As coisas avançam muito rápido. Um guia de boas práticas, que é exatamente o benchmark de visita de cada empresa, o que é que tinha de positivo, foi feito um benchmark e foi formado um guia desse. Tem demais, guia de suprimento, guia BIM, concreto autoadensável, tá? A gente fez visitas técnicas aqui, né? Como foi falado, uma das coisas que mais funciona, né? Que mais dá certo, é esse negócio da visita à obra, né? Você tem palestra, tem tudo, mas quando você visita um canteiro de obra de uma empresa, a gente faz visitas, pelo menos mensalmente tem uma visita num canteiro de obra em que vão todos, você vê como é que está a montagem do canteiro, como é que está a gestão do suprimento, o que se faz, e você fica tendo esse benchmarking com todos os demais. Então, é uma troca de informação muito interessante mesmo. Eu acho que isso enriquece muito o Inovacom, porque são várias cabeças pensando e se reúnem semanalmente, tem essas visitas, e com isso você tem um ambiente que tem uma amizade, que tem uma troca de informações e consegue ter o ganho para o setor, né? É isso que a gente acaba ganhando todos, porque essa capacitação vai saindo, vai indo para os engenheiros de cada empresa e a gente vai tendo esse ganho para todo mundo há tantos anos, tá? Isso aqui foram missões, né? A gente teve uma missão para Nova York, a gente fez uma missão para São Francisco, né? A gente visitou obras, visitou startups, tá? Aqui são as nossas reuniões ordinárias, que hoje estão online, voltaram a ser online, a gente chegou a voltar um pouco para ser híbrida, né? Infelizmente, eu gosto dessas reuniões, porque não é só o tema específico que está sendo apresentado, né? Você vai para uma reunião dessa, você está trocando ideia com a empresa, você pega uma informação, rapaz, eu posso marcar, estou com um problema, estou fazendo essa solução, você acaba visitando, e isso tem um ganho para todos, tá? As reuniões dos GTs, né, que funcionavam, os GTs são os grupos que eles são fora do horário, são pequenos grupos, normalmente o pessoal se reúne de 6 às 8, né, a gente utilizava lá o Sinduscom, e hoje essas reuniões, devido à pandemia, elas estão todas assim, todas online. Então, as reuniões agora, com essa situação, estão online, mas os GTs, eles ficaram realmente, por causa do horário, eles estão bem eficientes. As reuniões ordinárias é que eu estou tentando o máximo poder voltar presencial, desde que com todos os cuidados, né? Já voltou a ser híbrido, mas agora a gente recua aqui em Fortaleza, teve um repique e o próprio Sinduscom também suspendeu e a gente suspendeu as reuniões. Então, o nosso Inovacom, o grande segredo, o que nós temos realmente isso, é essa troca de informações muito clara entre as empresas. Não tem um segredo, eu não estou fazendo uma coisa diferente, estou fazendo isso, eu estou aquilo. As pessoas realmente abrem seus canteiros, abrem suas informações, tá? Existem empresas que têm patentes específicas. Aqui tem uma empresa que montou uma patente em relação à fachada ventilada. Então, ela abriu o canteiro dela, mostrou a parte, fez
fez o processo dela, patenteou, tem o seu sistema, vende para algumas outras empresas, mas isso não é uma coisa que atrapalhou ela de poder estar desenvolvendo. Então, ela abriu o canteiro enquanto estava desenvolvendo o sistema. Então, não tem isso aqui. Realmente, o que eu sinto muito aqui do Novacom, desde que eu comecei a participar, sempre foi essa parte das empresas saberem partilhar os dados, porque partilhando todos ganham. Porque se eu partilhar meus dados, as pessoas vão partilhar e a gente vai ter esse ganho. Então, isso eu acho que é a maior importância, acho que isso é o nosso maior segredo aqui de Novacom, que é aberto a todos. Então, muito obrigado aí. Acho que eu avancei aqui no tempo um pouco, eu não sei. Tá? Fico à disposição para perguntas. Tá ótimo, Jorge. Está dentro do tempo, sim. Obrigado. Muito interessante aí a gente poder conhecer um pouco mais do trabalho do Inovacom, do Sinuscom Ceará. E tenho certeza que no momento lá dos debates vão ter perguntas específicas para serem discutidas, esclarecidas. Então, muito obrigado pela participação. E a gente já passa agora para a nossa segunda palestra sobre o CTQ do Sinuscom São Paulo. Sobre o Fábio Vilas Boas, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro do Conselho Fiscal do Sinuscom São Paulo desde 2011, já teve atuação como diretor técnico da Ricardo Julião, Arquitetura e Urbanismo, diretor da Omnia Engenharia e Construções, SA, coordenador-geral da obra do novo Espaço Natura e do novo Centro de Distribuição de Itapecerica. Atual vice-diretor-presidente institucional da Tecnisa, desde maio de 2020, tendo ocupado o cargo de diretor técnico da empresa desde 2003. Coordenador do Comitê de Tecnologia e Qualidade, CTQ, e do Comitê de Meio Ambiente, COMASP, do Sinuscom São Paulo, bem como presidente da Câmara Ambiental da Construção Civil, CETEB São Paulo, e coordenador da Norma de Desempenho Brasileira, NBR 15.575. Fábio, seja bem-vindo e, de antemão, já agradeço a sua presença e participação. Eu que agradeço, Alberto, agradeço a todos, em nome aqui do Sinuscom São Paulo. É um prazer estar com vocês, né? Peço desculpas, vocês estão vendo que eu estou meio parecido com uma tampa de marmita, porque eu estou com Covid. A família inteira está convidada aqui, minha esposa, eu, minhas filhas. Então, estamos aí bem no meio da gripe. Mas vamos tentar mostrar para vocês. Liguem os antivírus dos computadores aí, todo mundo, para ninguém pegar isso. Tá bom? Eu vou fazer um pouco diferente do Jorge, né? Eu vou mostrar algumas das realizações, mas eu achei que talvez fosse mais interessante para vocês mostrar não o que a gente já fez, o que a gente faz, mas como a gente faz, né? Como é que é a estrutura do CTQ, como é que ela funciona. Então, eu vou mostrar o planejamento do ano passado, e que está se repetindo agora. Na primeira reunião ele é apresentado novamente, mas como ele não está pronto, eu vou apresentar do ano passado, que mostra para vocês como funciona a estrutura lá do CTQ. Deixa eu compartilhar minha aqui. Cadê? Aqui. Estão todos vendo? Sim, tá ok. Bom, esse aqui, o CTQ, ele foi fundado em 1996, em agosto de 96, por um grupo de 5 empresas que faziam parte do Sinduscom, com um intuito exatamente igual ao que o Jorge acabou de descrever do Inovacom, ou seja, eram empresas que entendiam que o setor era carente de uma série de necessidades, desde conhecimento técnico, treinamento, desenvolvimento de parceiros, regulamentações, normatização, outras 500 mil coisas, tecnologias e assim por diante. E, para isso, então, resolveram criar esse comitê em que essas coisas seriam compartilhadas, né? As empresas, então, trariam suas experiências e, de certa forma, de uma forma conjunta, pesquisariam de que maneira desenvolver isso. Naquela ocasião, lá em 96, foi convidada a Maria Angélica Covelo, que todos vocês devem conhecer, da NGI, e ela, então, criou a coordenação técnica do CTQ inicial,
E o primeiro grande trabalho do CTQ em 96 foi a questão de qualidade, né? ISO 9000, IBPQH, aquelas coisas que estavam iniciando naquela época, PDCAs e coisas que hoje para nós já são mais do que rotineiras, aquilo estava começando então. Nós estamos indo para o 25º ano agora em agosto desse ano. Essa capa aqui é uma edição especial que até está disponível se vocês tiverem interesse e que mostra uma série de realizações e conta um pouco da história, tem um pouquinho de tudo lá. Aqui tem uma breve linha do tempo, né? Exatamente como o Jorge colocou, o CTQ ele tem uma infinidade de ações. Elas estão ligadas, por exemplo, não somente a questões de desenvolvimento, treinamento, capacitação, mas a questões que afligem o nosso setor, né? Então, vou dar um exemplo do ano passado. O ano passado, a maior aflição do setor eram as obras pararem. A gente tinha um verdadeiro pavor de que as questões ligadas à pandemia pudessem impor uma paralisação, o que seria um desastre total para todos nós. Então, o CTQ, que é um órgão eminentemente técnico, se mobilizou para verificar como ia fazer para manter as obras andando. Isso envolvia desde parcerias com o SECONS, que é o nosso órgão de saúde aqui em São Paulo, para verificar protocolos de procedimento para o nosso setor, sistemas de exame, garantir toda uma sistemática que pudesse manter as obras funcionando, sem, obviamente, colocar nossos funcionários em risco. E, além disso, tinha todo um trabalho voltado a questões políticas, né? Ou seja, negociações junto ao governo municipal, governo do estado e o próprio governo federal. Então, o CTQ hoje ele deixou de ser eminentemente uma plataforma somente técnica e passou a ser uma plataforma onde todas as questões ligadas ao nosso setor e as 30 empresas que compõem o CTQ hoje trazem, então, essas dificuldades, a gente analisa aquilo que é mais importante naquele determinado momento e esse é o assunto que está sendo tratado e que passa a ser, então, prioridade para todos nós. Uma vez superada essa questão, você vai escolher outra prioridade. Além disso, obviamente, existe o que a gente chama de roteiro normal do comitê. Né? Então, ou seja, todos esses comitês de trabalho, eu vou mostrar alguns deles aqui mais para frente, eles existem permanentemente, eles vão desenvolvendo lá, cada um independentemente, como o Jorge colocou, tem um coordenador, esse comitê, então, tem um horário de trabalho completamente independente do CTQ, e eles fazem da maneira que bem entenderem. O importante é que tragam resultados, e esses resultados são apresentados toda a reunião que a gente tem formal lá do CTQ, que hoje tem sido virtuais, né? Desde março do ano passado tem sido virtuais. A gente não teve ainda, diferente de vocês, o Jorge é mais moço, mas aqui todos os participantes, 99% está no grupo de risco. Então a gente não quis correr o risco de montar reuniões presenciais. E, além disso, nós temos as missões técnicas, existem algumas fotos que vocês estão vendo aqui, nós temos questões ligadas à legislação, né? Então, eventualmente, nesse caso agora de São Paulo, o início da revisão do plano diretor, questões ligadas a transporte de terra, questões ligadas ao meio ambiente, regulamentações do Corpo de Bombeiro, questões normativas, ou seja, existe uma infinidade de soluções que fazem parte do dia a dia. E eu destaquei algumas interessantes aqui, né? Em 2009, foi a primeira iniciativa de um plano nacional para criar um CTQ nacional, ou seja, lá o nome que se desse, né? Ou seja, um comitê tecnológico do Brasil inteiro, que envolvesse todos os Sinduscons, todas as ADMs e assim por diante. E, infelizmente, desde 2009 até aqui, a gente não conseguiu consolidar, né? Fiquei feliz até com o convite, porque a gente troca muita informação em eventos que se encontra, mas a gente não tem um fórum formal para que a gente possa, então, compartilhar essas informações, os avanços, talvez criar uma distribuição de tarefas em função de facilidades que ocorrem em cada um dos estados aí. Podíamos ter uma interface um pouco melhor, né? E aí tem outros eventos. Em 2013, por exemplo, o evento era norma de desempenho e assim vai. A gente sempre tem algum tipo de produto que é aquele do ano que se destaca, né? Então, se vocês olharem ao lado aqui, eu chamei, existe o que a gente chama de macro tema, né? A gente elege todo ano um macro tema. Vocês estão vendo na lateral do slide, 2007, por exemplo,
crescimento exponencial. O que aconteceu naquela época? Nós tínhamos a questão dos IPOs, as empresas que estavam abrindo capital, foi injetado um caminhão de recursos nessas empresas e elas partiram, então, para um crescimento explosivo, crescimento esse que não estavam preparadas, né? Então, a gente viu aí todos os tropeços que o mercado passou, com empresas que foram para outros estados, que mudaram de segmentos e acabaram tendo complicações bastante grandes e gerando uma complicação bastante grande para o mercado como um todo. Não só com restrições de falta de material, falta de mão de obra, concorrências desproporcionais em alguns locais, com a entrada de parceiros muito fortes e assim por diante, né? E agora nós estamos vendo qual é estamos ainda discutindo qual será o macro tema para 21. Nós estamos vendo alguns que ficam muito evidentes. O primeiro deles é a questão de abastecimento. Nós voltamos a ter problemas de abastecimento, acredito que vocês também estão tendo, em vários insumos, né? Aço, cimento, vidros, materiais plásticos, cobre, assim por diante. Então, esses são os temas. Nós estamos vendo a questão de adequação dos índices de correção à nossa estrutura de custos, também é um outro tema que está em vigor. Nós temos a revisão da norma de desempenho, então são esses os macropontos que deverão prevalecer aqui em 2021. Né? Eu peguei aqui um exemplo, como eu falei para vocês que eu ia mostrar como funciona. Então, eu peguei um exemplo da primeira reunião do ano passado, onde a gente, então, discute várias situações. A primeira delas é o calendário. No CTQ tem um calendário fixo. Nós temos reuniões mensais, sempre nas segundas, quintas-feiras de cada mês. A função disso é que a gente tem, então, um planejamento já desde o início do ano. Ninguém vai ter a desculpa, não estava programado, esqueci de agendar. É muito importante a presença de todas as empresas nas reuniões, porque elas são poucas, e a gente faz questão, então, que as empresas estejam sempre participando. Segundo a lista de presença, como eu disse, ela é controlada. O estatuto estabelece que se a empresa não justificar a falta e tiver um número maior do que 2 faltas por ano, ela pode ser expulsa, fica determinada pelo coordenador e pelo conselho. O CTQ ele é formado, para vocês terem uma ideia, ele é um órgão da vice-presidência de tecnologia do Sinduscom. Teoricamente, ele é o órgão técnico do sindicato. E ele tem, na sua estrutura, um coordenador, sou eu nesse momento, um coordenador adjunto, são mandatos bianuais. Então, esse coordenador adjunto ele funciona como um trainee. Ele vai acompanhar o coordenador principal durante o primeiro ano de uma forma mais indireta, no segundo ano de uma forma já bastante mais participativa, para que no ano subsequente ele passe, então, a assumir a função de coordenador e eleja um sucessor como coordenador adjunto e assim por diante. O conselho, então, se perpetua, né? A gente tem, além disso, um conselho consultivo que é formado por todos os ex-coordenadores, pelo vice-presidente de tecnologia, que nesse momento é o Francisco Vasconcelos, e por alguns vice-presidentes. Então, também esse é o grupo que estabelece desde rotinas, as questões éticas, o regimento interno e assim por diante. É a maneira que a gente estabelece, né? Os convites, então, são feitos por aclamação. À medida que a gente tem vagas dentro das 30 empresas, a gente define se vai ou não convidar novas empresas. E essas empresas, então, são sugeridas pelo coordenador. Uma das condições para que essas empresas sejam, então, apontadas são empresas que possam contribuir por seu conhecimento técnico, por seu conhecimento na parte mercadológica, e qualquer tipo de contribuição passa a valer a pena nessa questão. E isso, então, é colocado num primeiro momento para o conselho, que define se há, então, razão para se fazer o convite, e depois isso é apresentado para os demais membros para que o convite, então, seja ratificado. Se isso tudo for aprovado, a empresa, então, é convidada e passa a fazer parte. No nosso caso em particular, é condição que ela faça parte do Sinduscom, ou seja, ela tem que ser associada do Sinduscom para poder participar do CTQ. Eu estou falando do CTQ, mas o CTQ ele é formado por outros comitês que são independentes, mas que na prática a gente trata como uma coisa única, né? Um deles é o COMASP, que é o Comitê de Meio Ambiente, no qual nesse momento eu também sou o coordenador. É uma coincidência, normalmente os coordenadores são distintos. O COMASP tem todo um trabalho
voltado à questão do meio ambiente, então são inúmeras as realizações nessa área. E nós temos um comitê permanente de negociação. Esse comitê permanente de negociação ele tem a função ligada principalmente às questões trabalhistas. Então, esse comitê é aquele que vai fazer a negociação coletiva todos os anos, lá dos dissídios coletivos, é o comitê que vai discutir qualquer regulamento trabalhista, é o comitê que agora garantiu que as obras continuassem andando e assim por diante, né? Então, isso que o Jorge colocou e que outros colocaram, essa troca de informação, ela está basicamente nesses 3 grandes grupos aqui, onde a gente, então, pode fazer as trocas de informação. Aqui está a amostra do calendário, a lista de presença e assim por diante. Bom, a gente estabelece, então, todo começo de ano o que a gente chama de plano de ação, e o plano de ação ele tem as grandes diretrizes, né? Então, aqui um primeiro item do nosso grupo, trabalho conjunto de desenvolvimento sustentável. A gente tinha um desgaste muito grande com outras associações aqui em São Paulo, no caso, o Secov e a própria Abrainc, no sentido de a gente fazer as mesmas coisas com grupos diferentes, chegando às vezes ao absurdo de a gente estar puxando um para um lado e eles estarem puxando para o outro, quando certamente somos empresas dos mesmos setores, com objetivos muito parecidos, não havia nenhuma razão para que isso ocorresse. Então, desde a gestão anterior, em 2018, nós convidamos, além das empresas que fazem parte normalmente, um representante do Secov, que o Secov elege, obviamente, e um representante da Abrainc, que a Abrainc também é encarregada de determinar. E esses representantes, então, fazem parte de todas as nossas reuniões, acompanham todos os grupos de trabalho e nos ajudam a, eventualmente, quando há alguma coisa mais voltada à questão incorporação, vai para o Secov, quando há alguma coisa mais nacional ou voltada para questões de mercado popular, vai para a Abrainc e assim por diante. Com isso, a gente consegue ter uma abrangência maior e consegue também ter uma atuação muito mais coordenada, buscando que não haja conflito entre as associações na defesa dos nossos interesses, né? Existem algumas pautas que são praticamente fixas, então novas tecnologias, inovações, industrialização e produtividade são pautas que nunca caem, os grupos de trabalho são permanentes. Nós temos uma questão ligada à questão de desburocratização e principalmente na parte de licenciamentos, né? A gente tem aqui em São Paulo sofrido muito com isso, de demora na aprovação dos nossos empreendimentos, demora nos licenciamentos em relação a questões de contaminação, em relação a verde e outras tantas coisas, né? Temos um grupo ligado à parte de concessionárias, também com a questão de ligações e interfaces que tem prejudicado. Não são incomuns nós termos obras prontas aqui que ainda tem questões de não ter energia elétrica, não ter uma ligação de água e assim por diante. Como eu disse, a integração com o Comasp na questão de sustentabilidade e meio ambiente, né? Ou seja, a gente separa essas questões, elas são tratadas dentro do CTQ com um espaço focado pelo Comasp. As questões ligadas à norma técnica e suas atualizações, o CTQ ele é o coordenador do CB2, né? A Lilian Zaruf, que hoje é a superintendente do CB2, tem então um espaço permanente nas reuniões do CTQ, onde ela faz um apanhado geral e a gente distribui entre os nossos associados as responsabilidades por monitoramentos. Muitos são os grupos de trabalho que a coordenação do grupo é feita por um dos nossos representantes, né? Nós temos, nessa gestão do ano passado, a gente quis montar um grupo de trabalho para padronizar a questão da norma de desempenho dentro das construtoras. Ou seja, a gente tem um procedimento, a gente percebe claramente que o nosso mercado está sendo prejudicado por uma ação de condomínios com seus advogados e peritos, buscando, então, criar questões de patologias lá aos 5 anos da entrega, né? Se cria um manual com 5.000 fotos e uma série de questões onde claramente são indicadas problemas de patologia, mas não existe em nenhum momento um demonstrativo de que houve uma manutenção adequada, um plano de manutenção adequado, que os procedimentos, a demonstração de uso. Então, a gente quis criar um grupo de trabalho que estabelecesse essas informações de uma forma única,
porque a gente entende que se o mercado inteiro tiver uma prática equivalente, é muito mais fácil a gente defender isso perante questões jurídicas, perante peritos e assim por diante. A criação de um banco de dados da norma de desempenho, isso visa ajudar empresas de menor porte, que não tenham capacidade para fazer seus próprios ensaios. Então, a gente buscou juntar essas informações o máximo possível para que a gente pudesse, então, distribuir essas questões dentro das empresas. E acompanhamento da modernização da lei trabalhista, então, seus impactos mais diretos, NRs e outras tantas coisas, além das questões ligadas à questão tributária também, que entrou na pauta. E, por último, a intensificação dos comitês e grupos de trabalho. Em especial, nesse ano que passou, a questão da norma de garantia, que está em andamento. Vocês devem estar acompanhando que a norma de garantia, as garantias serão tiradas da norma de desempenho e passarão a ser uma norma independente. A questão de vida útil ficará na norma de desempenho, a questão de garantias, então, irá para uma norma específica, né? E aqui, então, a gente vai ter um pouco dos grupos de trabalho, né? A gente tem um acompanhamento, então, quantos são os grupos de trabalho, quais são aqueles que foram criados. Então, vocês estão vendo aqui, nos criados em 2019, por exemplo, nós tivemos um problema pontual com a ligação da Eletropaulo aqui de energia. Viram um grupo de trabalho, né? Nós tivemos uma questão ligada a garantias, tivemos uma questão ligada a rebaixamento de lençol freático, que passou a ser questionado por uma legislação municipal. Cria-se, então, um grupo específico para isso. Questões por seguro, por exemplo. Nós fomos visitar na França, num dessas nossas visitas técnicas, e vimos um seguro garantia francês, que você, ao terminar a obra, você repassava para a seguradora, e a assistência técnica e tudo mais passava a ser um problema da seguradora, facilitando demais a questão de acompanhamento, monitoramento, reparos, atendimento ao cliente e assim por diante. Então, nós estamos, nesse momento, tentando desenvolver uma solução equivalente aqui para o Brasil, né? Então, por exemplo, aqui Sabesp, nós estamos dando alguns exemplos, né? Como vocês podem ver, a gente determina embaixo, dentre os participantes, quem são aqueles que poderão, então, conduzir o grupo. Eles têm como objetivo, em todas as reuniões, fazer um report de como aquilo está acontecendo, que avanços tivemos, que dificuldades temos, se existe necessidade de uma intervenção institucional, ou seja, nós temos o apoio da presidência do Sinduscom, da BAINC e assim por diante, caso seja necessário, para que a gente vá buscar apoio junto ao governo do Estado e assim por diante, né? Seguro GT, como eu disse a vocês veem que são pessoas, sempre mais ou menos pessoas do grupo, e às vezes um volume grande, dependendo do interesse daquele determinado assunto, a gente então vai ter um grupo maior ou menor capitaneando aquele GT, né? Esses GT é fundamental dentro do grupo que alguém participe de pelo menos um GT. A pessoa não pode simplesmente ir assistir as reuniões sem nenhum tipo de contribuição e participação. Nesse caso aqui, por exemplo, lençóis freáticos, vocês veem que tem, estou citando aqui Fábio Azen, que talvez alguns conheçam, e o Frederico Falcone, são profissionais que não fazem parte do CTQ, então, eventualmente, quando há assuntos muito específicos, muito técnicos, a gente pode convidar terceiros de fora que tenham, então, competências específicas para nos ajudar, né? Aqui estão outros exemplos de grupo. Tem uma coisa interessante aqui. Você vê o grupo de garantia, por exemplo, nós temos Carlos Delmar, que é um cara ligado à área de advocacia, né, jurídica. Nós temos o Carlos Alberto Borges, que não faz parte do CTQ, ele é do Secov, ou seja, claramente o que interessa tanto no grupo de trabalho quanto no grupo principal é que a gente tenha o maior número de colaboradores possíveis para que a gente possa, então, ter o melhor resultado, e não importa quem é o dono, de onde vem, quem vai sair mais bonito na foto, né? E aqui eu vou passar mais para a gente discutir. A questão do pós-obra nas perícias, como eu citei, isso é um problema recorrente aqui, acredito que vocês também tenham por aí. E tem toda uma questão de publicações, manuais de boas práticas e assim por diante. Mais recentemente, apesar de nós sermos uma associação de empresas construtoras incorporadoras, a gente optou por aproximar não só os instaladores, mas os empreiteiros de uma forma geral. A gente percebeu
que esse pessoal estava muito afastado da gente, a gente depende deles em muitos casos. Então, que eles deviam ser trazidos para os nossos grupos, para que participassem mais, para que fossem ajudados, para que a gente pudesse capacitá-los, ouvir suas dores e, consequentemente, acabar tendo uma integração maior, que era uma reivindicação que a gente percebia, então, constante nas nossas discussões. Isso vale, inclusive, para os dissídios coletivos, né? Eles se diziam isolados e preteridos nas discussões de dissídio e que recebiam, então, os índices e as obrigações sem terem participado. Esse ano, nos anos anteriores e esse último, já participaram intensamente e a gente está ampliando cada vez mais isso. Né? Normas técnicas, aí todos que vocês estão vendo, a gente acabou de aprovar agora em consulta pública. As missões técnicas foram prejudicadas esse ano, por conta das questões obviamente, de fechamento de fronteiras e outras coisas. Então, o que a gente tem feito para não perder o costume são visitas aos canteiros das nossas próprias empresas aqui. A gente escolhe algum tipo cada empresa escolhe algum tipo de assunto em particular, pode ser produtividade, pode ser uma nova tecnologia, pode ser segurança, pode ser alguma questão ligada a projeto e assim por diante. E aí, então, a gente cria essa visita, são visitas presenciais, com todos os cuidados, obviamente, mas a gente tem feito pelo menos uma vez por mês. E como dito pelo Jorge aí, existe um enorme aproveitamento e aprendizado. Né? A gente tem um planejamento de eventos que é feito todo começo de ano. A gente tem os seminários fixos, né? Seminário de estrutura, seminários de instalações prediais, seminário BIM. Temos os seminários ligados ao Comasp, também são fixos, alguns deles. Então, tudo isso já é pré-estabelecido com uma agenda, onde se busca questões de patrocínio, de aderência, convite a palestrantes, tudo feito com bastante antecedência aí, já desde o início, né? Para que a gente possa ter. Como eu disse, então, nas questões trabalhistas, nós temos o grupo lá do CPN, que hoje é presidido pelo Haruji Ikawa, e aqui, então, está um dos eventos que foi feito com o lançamento da nova NR18, e treinamentos, e mega simpates e outras tantas coisas são feitas. Aqui alguns exemplos do sistema do Comasp, mesma coisa, né? Então, vou passar rápido, porque são questões. E, da mesma forma, todas as agendas são conciliadas para que a gente não tenha sobreposição de eventos aí, permitindo que a gente tenha o maior volume possível de participantes, né? Então, aqui são algumas das situações. Você vê que em todas elas você vai ter participação das empresas. Isso é uma outra condição. As empresas que se associam, além de participarem, elas têm que abrir suas casas e elas têm que estar dispostas, eventualmente, a pequenos financiamentos, para que a gente possa, ver nesse caso aqui eram 2 mil por empresa, para que a gente possa, então, elaborar guias, para que a gente possa, então, ter contribuições. Todas elas são voluntárias, mas fazem parte da adesão ao grupo de trabalho, né? Então, aqui a gente tem uma série delas de situações de normas variadas. Aqui, mesma coisa para o comitê de meio ambiente. Então, vocês vão ter todos os grupos GT de fotovoltaico, GT de pegada de carbono. Nós estamos num momento muito importante ligado ao consumo de energia elétrica, onde provavelmente nós teremos o Procel compulsório para todos nós, de uma maneira nacional. Então, já se preparem aí, porque vai ocorrer. Né? E tudo isso, então, é tratado anualmente aí com todas essas questões ligadas a resíduos. Vocês devem estar tendo a implantação do MTR agora aí para a gestão de resíduos, e nós temos uma série de convênios, como vocês podem ver aqui também, com o Eletrobras e o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério de Minas e Energia, para questões de eficiência energética, para questões ligadas a consumo de água racional e assim por diante. Né? Aqui algumas publicações, e são inúmeras, né? A gente tem aí todo ano uma série de publicações no sentido de colaborar, e basicamente é isso, pessoal. Acho que fiquei no prazo aqui. Muito obrigado. Bem, agradeço ao Fábio Vilas Boas, realmente muito rica a apresentação e uma satisfação pessoal, né, em contar com a presença dele aqui, tendo em vista que a gente já teve a oportunidade, enquanto morava em São Paulo,
de ser um dos membros do CTQ, do Sinduscom. Na época, entre 2002 e 2003 e 2005, eu representava a Matec Engenharia lá no CTQ, o que foi uma satisfação muito grande e que, diga-se de passagem, foi todo um aprendizado para que a gente pudesse trazer esse conceito para Pernambuco, que foi abraçado na época, em 2006, quando a gente aqui chegou na ADEME, na Universidade de Pernambuco, na Escola Politécnica, já fazendo essa aproximação com o mercado produtivo. Então, a ADEME, à época, o presidente, o engenheiro Eduardo Carvalho, e o diretor de Tecnologia e Custo, Bruno Bacelar, abraçaram imediatamente a ideia e a gente compôs, então, o grupo CTC, Comitê de Tecnologia e Custo da ADEME Pernambuco. De uma maneira geral, a gente observa aí, né, nas duas apresentações, que a gente tem, cada qual dentro do seu contexto, obviamente, objetivos e problemas bastante análogos, né? As nossas pautas são bastante semelhantes e transversais. Um aprendizado compartilhado, acho que esse é o mote principal da existência dos comitês em cada instituição, em cada entidade setorial. E também gostei de ouvir o interesse, né, da criação de um comitê nacional que venha aí agregar os diversos comitês e a gente possa fazer ainda um compartilhamento maior das experiências, dos aprendizados que têm se realizado durante todos esses anos. De uma maneira geral, as ações apresentadas são muito inspiradoras. E isso é importante para que cada grupo consiga, né, cada comitê consiga estabelecer o seu planejamento de ações, buscando também esse conhecimento já gerado. Dito isso, vamos passar para os debates. E nós temos 4 debatedores aí que foram convidados, né? De primeira ordem, já aceitaram o convite, que são coordenadores de grupos de trabalho do CTC aqui da ADEME. Então, nós estamos hoje divididos em 4 grupos de trabalho. O grupo de trabalho 1 de Fundações e Estruturas, com o Lucas Bezerra, da Construtora Fama. O grupo de trabalho 2, Vedações e Instalações, com o Neto, da Tecomat. O grupo de trabalho 3, Normalização, Qualidade, Segurança e Sustentabilidade, com o Leonardo Sada Ábio. E o grupo de trabalho 4, Custos, Produtividade e Inovações Tecnológicas, hoje aqui representado pela Sanza Oliveira, da Construtora Pernambuco. Então, eu, de imediato, passo a palavra para o Lucas, do grupo de trabalho 1, para que ele possa aí, se manifestar, fazer suas considerações, perguntas. Seja bem-vindo também, Lucas. Bom dia, tudo bom? Estão conseguindo me ouvir? Sim, beleza, só não estamos vendo. Sim. Certo. Bom, queria parabenizar aí a apresentação, realmente muito, feito o Alberto falou, muito rica no conteúdo. Eu já tinha trocado até algumas ideias com o Neto, também ele está muito à frente aí, principalmente na questão do Inovacom, porque esse ano, quer dizer, no ano passado, na verdade, a gente teve um guia que foi entregue aqui em Recife, que foi desenvolvido pelo nosso grupo, que inclusive o Neto também teve a satisfação de apresentar aí ao pessoal do Inovacom, que foi em relação a boas práticas de execução de fundações em concreto massa, né? Foi um trabalho aí desenvolvido em 4 mãos, por nós aqui do CTC, do Grupo 1, e com a presença também de vários colaboradores da Tecomat, né? E isso foi um trabalho feito que rendeu muitas perspectivas boas para o ramo em geral aqui, não só nacional, que a gente fala de Pernambuco, mas outros estados, acho que também já vem procurando o material, e isso, a ideia é que seja divulgado para outras entidades de fato. Uma coisa que eu queria questionar, que eu achei muito interessante aí, eu acho que eu posso dirigir a pergunta tanto ao Fábio quanto ao Jorge, é que grande parte das vezes, quando a gente particularmente está reunido aqui nos nossos grupos, a gente tem alguns entraves, principalmente, né, voltado à parte financeira, de patrocínios, de como a gente deve manter os estudos e ter recursos para poder desenvolver os projetos que a gente planeja, né? Esse, basicamente, que a gente fez esse guia,
foi um trabalho quase que 100% voluntário, né? A gente desenvolveu os membros do grupo e o pessoal da Tecomat também com a expertise e know-how e histórico de alguns empreendimentos que eles já tinham prestado consultoria, a gente conseguiu construir esse trabalho, ficou muito rico e muito bom. Mas em nenhum momento a gente teve nenhuma contribuição financeira ou nenhum patrocínio. Realmente foi uma coisa desenvolvida pelas pessoas que compraram a ideia, né? Então, assim, eu vi que Fábio tinha falado durante a apresentação dele de, não sei se para uma ação específica ou em termos de mensalidade, algo em torno de R$ 2.000 que as empresas pagaram por alguma ação específica. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês, como é que vocês conseguem captar esses recursos, se são através de patrocínios, se são através de mensalidades, para que a gente tenha maiores oportunidades de desenvolver projetos mais robustos, como viagens para o exterior e guias e outros materiais que tenham uma maior riqueza de informações. Quer começar, Fábio? Eu posso falar? Você sabe aí. Por favor, vamos lá. Não, aqui no Inovacom, né, essa parte financeira realmente é bem complicada, a gente sabe disso. A gente tem uma parcela mensal para pagar. Nós temos uma coordenadora, que é uma engenheira, que fica full-time conosco, tem algumas despesas específicas. A gente acaba conseguindo com patrocínios. Tá? E, por último, agora a gente conseguiu um patrocínio para o BIM, num valor muito bom, com o SESI. E a gente está preparando o Inovacom aqui de uma maneira em que ele vai ser montado uma instituição, a gente já está montando isso, ela vai ficar com uma empresa para que a gente consiga participar de editais. A gente teve com a FIEC, quando a gente conseguiu esse patrocínio, ele falou, cara, todo ano volta edital, volta recurso para inovação. Então, vocês têm que preparar alguma forma, porque às vezes o sindicato não tem a personalidade jurídica para poder participar desse edital de alguma coisa. Então, ele mostrou e nós estamos montando uma pessoa jurídica como forma de instituição, se vai ser um instituto. A gente está preparando isso para que a gente consiga participar dos editais e poder ter esses recursos. Né? Fora isso, sempre foi patrocínio. Né? Então, quanto mais você puder divulgar a marca, os eventos, isso acaba sendo uma forma de receita. Né? No caso do Inovacom também, o que a gente faz, às vezes, uma empresa específica quer trazer alguma coisa, ela tem um produto, mas ela quer fazer uma publicidade, uma marca específica de material de tubulação, ela paga um valor específico para poder apresentar, só que numa reunião ela está apresentando para 32 empresas, as maiores empresas locais, então para ela é um ganho muito grande disso, tá? Ela paga uma publicidade e com isso é uma receita a mais que a gente vai tendo para investir. Tá? Lucas, no nosso caso é bastante parecido. Né? Aquele evento que eu citei para vocês é um evento específico, onde as empresas contribuíram. Nós não temos contribuição no CTQ especificamente. As empresas que participam, elas contribuem só com a associação ao sindicato. E o CTQ não há nenhum tipo de contribuição adicional. Eventualmente existe algum projeto como esse, e as empresas que acabam querendo participar rateiam os custos, nesse caso em particular, R$2.000 por empresa. E o que a gente faz? É muito parecido com o que o Jorge falou. O grande patrimônio que todos nós temos é o conhecimento. As empresas que fazem parte desses nossos comitês são certamente empresas de ponta, empresas que são referência em suas regiões e que o mercado em geral, não somente o mercado fornecedor, mas mesmo a academia e outros institutos, querem ter acesso a essas empresas, querem ter acesso a esses profissionais. Então, o que a gente acaba fazendo aqui nos projetos, nos eventos, no grupo de trabalho, a gente busca um parceiro desses, algum parceiro que tenha alguma coisa relacionada com aquele determinado assunto e pede algum tipo de patrocínio. E esse patrocínio ele acaba se traduzindo depois como retorno mercadológico para essas empresas através de seminários, publicações onde aparece o nome da empresa, e uma série de outras divulgações no site e assim por diante. Né? Então, são as principais maneiras de a gente se financiar. Em relação às questões ligadas por exemplo, às viagens, às missões, elas são bancadas individualmente, não são, no nosso caso aqui, nem pela empresa, é pelo profissional propriamente dito. Né?
Todas as vezes que eu fui, banquei passagem, estadia, tudo no meu bolso. Não foi a Tecnisa que me financiou, fui eu, porque basicamente é uma capacitação pessoal, capacitação individualizada, e a gente então faz dessa forma, como no nosso caso, ou são diretores técnicos, ou são os próprios donos das empresas que participam, são pessoas que têm recursos suficientes para isso. E o que a gente acaba fazendo para ter um patrocínio nacional? A gente escolhe empresa, por exemplo, fomos à França e aí queríamos visitar algumas coisas, queríamos conhecer algumas obras específicas. A gente buscou empresas francesas, no caso a Saint-Gobain, e pediu que ela então fizesse essa conexão. E aí ela não vai pagar passagem para ninguém, ela não vai, eventualmente, assim, quando muito eles querem para um bom relacionamento, acaba se pagando um jantar, ou numa das discussões oferece algum tipo de brinde, alguma coisa assim. Mas em geral, o apoio que se tem dessas empresas está voltado a acessar a informação, acessar um instituto, conhecer uma fábrica, conhecer uma obra específica, ou ter acesso a algum sindicato local. É isso que a gente acaba pedindo e sempre funciona muito bem, né? Então, em todos os países que visitamos, sempre tinha uma empresa do nosso relacionamento que nos ajudava na coordenação, às vezes oferecendo tradução simultânea, coisas do gênero, que facilitavam as nossas visitas, né? A gente tem situações memoráveis no CTQ, né? Se vocês olharem, o Minha Casa Minha Vida resultou de uma visita do CTQ ao México, né? Não que o CTQ seja o dono do programa, mas toda a parte de proposta de como fazer, como financiar, como fiscalizar, como produzir, quais eram as metodologias, como é que era classificado, como as pessoas foram escolhidas. Isso foi de uma visita que fizemos ao México em 2008, comecinho de 2008, e que todo mundo fala, os caras vão passear lá para conhecer, é uma bagunça, passeio, vão sair para jantar fora, vão se divertir, mas na realidade era reunião das 8 da manhã às 6 da tarde, todo santo dia, e dos 10 dias que ficamos no México, teve um único dia de compras e poder sair e almoçar fora. Todos os outros dias eram reuniões diárias, muito bem organizadas, quase que com uma agenda de hora em hora, para que a gente tivesse o máximo de informação possível. Ou seja, é realmente um fórum muito importante para a gente obter. Nós tivemos, a última que eu tive agora foi no Vale do Silício, e também as reuniões eram diárias, muitas vezes ficamos sem almoçar, porque não dava tempo, então comia um sanduíche dentro do ônibus enquanto se deslocava de um lugar para o outro. Mas é muito interessante, e no caso por exemplo, no caso dos Estados Unidos, como um dos principais atrativos lá era o Virtual Design and Construction, né, que é uma evolução do BIM, o patrocinador, no caso, era a Autodesk, que conseguiu as visitas, conseguiu visitas ao museu, fomos visitar uma fábrica dessas onde você aluga espaço, fomos visitar vários empreendimentos, todos com patrocínio e apoio da Autodesk, né? Então é assim que funciona. Legal, muito bom, muito interessante. Eu me lembro, Fábio, que na época, aí no CTQ em São Paulo, quem estava muito envolvido com isso, muitas vezes coordenava essas missões técnicas, era o Salvador Benevides. Não sei se É ainda... verdade. Não. O CTQ, como eu disse, ele tem um regramento, né? E o Salvador, por questões pessoais, acabou fugindo às regras. Então, ele é convidado hoje, ele pode participar das reuniões, mas ele não está mais nos grupos de trabalho, ele não faz mais parte das 30 empresas que participam. Hoje, quem coordena essa questão toda é o Jorge Batluni, da técnica. Bom. Isso, Jorge, encontrei com ele ano passado. Tá ótimo, muito boa a pergunta do Lucas, realmente esclarecedora e que mostra caminho, né? E confirma algumas considerações que a gente já teve a oportunidade de realizar. Obrigado, viu, Lucas? Vamos passar a palavra aqui para o coordenador do Grupo de Trabalho 2, Vedações e Instalações, o engenheiro José Neto. Bem-vindo, Neto. Fica aí com a palavra. Bom dia. Parabéns aí, primeiramente, a Jorge e a Fábio. Excelentes aí apresentações. Para mim é muito gratificante estar como coordenador, né, do grupo de trabalho aqui na
com a ADM do CTC, como também fazer parte aí do Inovacom, né? A gente, há 3 anos a gente está aí contribuindo lá com o pessoal do Inovacom e ver como o grupo é um grupo, além de técnico, bastante espirituoso, né? Não tem uma reunião que a gente não saia de lá rindo, né? Porque o cearense tem uma particularidade aí de comédia e de brincadeira singular. Mas a minha pergunta é a seguinte: essa troca de informação com a academia, né, com a parte, vamos dizer assim, prática lá da ponta, que é a questão do saber e do saber fazer, ela é muito importante. E aí eu queria que vocês detalhassem um pouco mais como é a contribuição da academia dentro desses grupos de trabalho, né? Existe uma presença corriqueira de representantes dessas universidades, né? Eu entendo até que essas universidades podem ser uma ponta também dessa parte de pesquisa, enfim, que vocês detalhassem um pouco isso aí para a gente. Vamos lá. No caso aqui do Inovacom. Vem primeiro, vai? Vai lá, então. Não, vai lá. Vamos mudar a regra. Pode falar. Vai, Fábio. Bom, basicamente, se você olhar, boa parte da academia, pelo menos os nossos aqui, são profissionais do nosso ramo, né? Ou seja, na parte de estrutura você vai ter lá o França, você vai ter o Graziano, que são projetistas conhecidos aqui em São Paulo e contratados da grande maioria das nossas empresas. Na parte de instalações você vai ter outros profissionais como o Paulo Revald e outros tantos aí que também fazem parte dos grupos. A gente tem então uma interação bastante grande com essas empresas, tanto na parte de academia mais, vamos dizer, escolas mesmo, Politécnica e outras escolas, mas também com os institutos, na IPT, Falcão Bauer e outros tantos aqui, porque são as nossas empresas, você pegou, alguém citou o Tutiquian, então Performance, são empresas que contratam esses serviços, então nós temos um relacionamento profissional com todos eles, e a troca de informações, eles quando querem alguma coisa e precisam de alguma experiência em campo, pedem para a gente quando quer alguma informação de pesquisa pede para eles. Existe uma parceria muito grande na questão normativa, então não somente os grupos de trabalho. O que a gente percebeu claramente quando a gente se aproximou, estou falando isso em 2004, né? Ou seja, já faz muito tempo, que havia no início as normas eram tratadas basicamente pelas indústrias. Elas tinham lá suas áreas de interesse e elas contratavam profissionais e colocavam grupos para acompanhar e defender seus interesses dentro da norma. E o resto ia meio ali no embrulho, porque não havia uma representação adequada do setor produtivo que eu digo do cliente que consome aqueles insumos, e muito menos no neutro, que era então o consumidor final, ou então os laboratórios, a academia propriamente dita. E isso lá, quando a gente começou a tratar da norma de desempenho nos anos de 4 e 5, ainda na primeira versão, que acabou sendo publicada em 2008, a gente percebeu que era fundamental essa participação nossa, né? Então houve uma aproximação muito grande. Se você olhar hoje os grupos de trabalho normativo, ele sempre será composto por um time da academia e por um time de profissionais, porque essa visão de mercado é fundamental, né? Eu sempre brinco que um dos caras mais competentes de acústica do Brasil, um cara super professor de acústica do Brasil, o IPT chegou a sugerir que nós alugássemos um guindaste para colocar então um sonômetro a 20 andares de altura para poder entender como é que se comportava o som naquele andar, né? E eu falei para ele assim, se eu tenho ideia de quantos terrenos a gente estuda por mês, eu vou alugar um guindaste para colocar em 30 terrenos por mês, eu vou quebrar a empresa só alugando guindaste, né? Eles não têm ideia de como é que o nosso mercado funciona, do volume de atividades que a gente tem. Então, e foi engraçado porque houve um senhor muito competente, assim, professor doutor, né? E ele olhou para minha cara e falou para mim assim, você não entende nada de acústica. E eu falei, o senhor tem toda a razão, realmente, perto do senhor, eu sou um completo imbecil, um ignorante. Mas eu já construí mais de 5 milhões de metros quadrados, o senhor nunca construiu uma casa de cachorro.
Né? Isso foi numa reunião plenária da norma de desempenho. E aí, depois disso, ficamos amigos, né? Porque cada um com as suas competências. Né? Ou seja, é fundamental essa aproximação com a academia. Muitos de nós, às vezes, exercemos as duas pontas. Né? A gente faz muito. Outra coisa que vocês podem fazer também para aproximar são seminários conjuntos. Ou seja, eu vivo dando palestra no IPT, na Poli, às vezes dou aula na Poli quando algum professor me pede, levando essa visão de mercado que os acadêmicos não têm. E quando a gente precisa de algum assunto teórico, a gente pede o apoio deles. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente cria essa interface. Falando aqui do Inovacom, né? Aqui já tem cadeira cativa 5 universidades aqui de engenharia que trabalham conosco. Então, eles já participam, os próprios representantes participam nos GTs, e normalmente para cada GT se necessita de um bolsista para fazer aquele trabalho mais pesado, 1, 2 bolsistas. Então, o que está acontecendo muito é que a orientação da universidade para suas monografias, para os seus trabalhos, são trabalhos agora mais, vamos dizer, bem mais focados na necessidade do mercado, não aquela pesquisa que não agrega valor nenhum. Então, assim, a proximidade da universidade, eles estão dentro aqui, estão vendo a demanda do mercado e trazem os alunos específicos para pesquisa exatamente na necessidade que a gente tem. E tem vários casos aqui de pessoas que foram contratadas pelo setor. Teve uma moça que trabalhou aqui, foi bolsista no grupo de concreto, acho que o Neto deve se lembrar, e ela foi contratada por uma empresa cimenteira que tem aqui no estado. Então, o trabalho se torna muito dessa forma e também o contato dos professores com outros. Né? No caso, foi citado aí o Tutiquian, que ele veio por intermédio de contato, de universidade, de você ter visita, então ele traz muito isso. Então, assim, é muito importante que a universidade eles estejam trabalhando focados na necessidade do mercado, para que eles façam as pesquisas trazendo resultado para o mercado, não o inverso, uma pesquisa que não tem valor nenhum, às vezes, que a gente vê, às vezes, acontecer muito, que não traz isso. E na nossa missão também que a gente fez, né, também falando, a missão aqui é bancada por cada um, quando a gente foi à Colômbia, a gente foi exatamente ver essa área específica de como funcionava a integração, e lá toda a parte dos alunos, eles já faziam uma pesquisa direcionada para a necessidade da empresa. Então, eles trabalhavam muito com isso. Então, os nossos professores que foram na missão estavam bem ligados para ver que o mercado, que a faculdade ela tem que atender o mercado nesse aspecto, e não o inverso. Então, aqui essa parceria funciona muito bem. Ótimo, obrigado, Neto. Esclarecimentos aí, ideias, né? E ações importantes também para aproximação com diversos entes do mercado, da academia, entre outros. Bem, Alberto, só complementando uma coisinha. Pois não. Nós, quando estivemos lá nos Estados Unidos, em Stanford, né, o professor que nos recebeu fez isso num feriado, não tinha aula o dia, ele foi nos recepcionar, e ele, do bolso dele, ofereceu um coquetel depois para uma equipe que era nossa, que tinha 30 e poucos participantes, e para uma equipe de engenheiros da Suíça, que eram mais outros 30 e cacetada. Ou seja, eram umas 60 pessoas, ele fez um coquetel de queijos e vinhos e frutas do bolso dele, porque o americano ele tem esse viés de que, para que eles possam ter dinheiro, recursos para financiar a ciência pura, eles precisam ter dinheiro da iniciativa privada. E a iniciativa privada se beneficia, então, tendo pesquisas específicas, né, dos seus produtos e tal. Para vocês terem uma ideia da diferença, esse professor ele tinha recurso de 65 milhões de dólares por ano só para a cadeira dele, que é a construção civil, para pesquisa em função do setor produtivo americano financiar isso. Né? Então, eram recursos absurdos que eles têm e por isso que as coisas evoluem tão bem lá fora. Aqui a gente tem um certo... A academia entende que é promíscua a relação, né? Que quando eles fazem alguma coisa para o setor privado, parece que eles estão sendo comprados, parece que eles estão se prostituindo, quando na realidade é uma relação comercial como qualquer outra. Excelente. Obrigado aí. Alertar isso daí, né? O que o Fábio fala,
E lembrar também os órgãos fiscalizadores governamentais que, de uma certa maneira, estimulam isso nas universidades, né? Então, não é uma relação que tem uma fluidez como deveria ter em outros países. E a gente conhece algumas dessas experiências também. Obrigado a vocês. Passar agora, obrigado, Neto, para o engenheiro Leonardo Sá, do Grupo de Trabalho 3, Normalização, Qualidade, Segurança e Sustentabilidade, da Hábil. Leonardo, bem-vindo. Está com a palavra. Tá o som desligado, Léo. Opa, desculpa. Estão me escutando agora? Espera aí, deixa eu conferir aqui. Ok, estamos ouvindo, sim. Vamos lá, vamos reiniciar. Dar um boot aqui. Então, gratidão pelo conteúdo. Eu achei que a principal questão aqui é mentalidade, né? A gente muitas vezes precisa receber um pouco até dessa energia de fora aí. Eu gostei muito do que foi falado. O pessoal do Ceará, o pessoal de São Paulo. Coloquei aqui 3 tripés básicos, né? Falando assim de mentalidade. Uma gestão que eu estou vendo de vocês de resultado, geração de dinheiro, efetivamente, de economia. E o que me chamou mais a atenção é que a gente, como profissional de engenharia, a gente gosta de fazer engenharia, de ver a engenharia acontecer. E essa troca, para mim, é muito gratificante e ativa um pouco até a vontade de... Eu vi muitas ideias aqui no material de São Paulo, eu não sou bom de nomes, aí eu estou aqui já, vocês estão entendendo. O que eu achei muito interessante foi a questão de visita de obra de uma forma mais consistente, mais organizada. Daqui a pouco eu faço a minha pergunta. E eu falei do tripé resultado, economia financeira, dinheiro efetivamente, e a própria diversão de fazer engenharia, diversão no bom sentido, não me entendam mal, da gente, através desse relacionamento, até um entrosamento entre colegas de trabalho, de profissão, entre empresas. Então, isso tudo eu acho que dá energia para o CTC ir um passo adiante. Então, a minha pergunta me chamou muita atenção essa questão da gestão profissional, né? Como é que vocês sugerem, né? A gente tem 4 grupos de trabalho, as ações acontecem, o cronograma é cumprido, mas eu vejo um dinamismo, tanto no Ceará como aí em São Paulo, de uma forma muito... Eu vejo muito vocês falando aí de uma forma muito, muito abundante desse dinamismo. Então, assim, que sugestões para a gente ter mais resultado, mais economia financeira e até para estimular esse relacionamento vocês dariam como dicas? Mudança de mentalidade para o grupo, para o CTC nosso aqui como um todo. Essa é a minha principal pergunta. Vai lá, Fábio, começar? Não, vai você, então... Jorge. Vamos alternar. Pronto. O que a gente, assim, conseguiu fazer com o Inovacom, primeiro ponto, a gente passou por um momento aqui de dificuldade, uma época. O Inovacom estava um pouco parado, aí ele foi ficar associado à Coopercon, a Coopercon teve problemas financeiros, aí a gente ficou um pouco no limbo, aí se associou ao Inovacom, então a gente teve esse guarda-chuva que ajudou a gente nesse período. Né, o que a gente tem, assim, e vem trabalhando no Inovacom há muitos anos, né, desde outras gestões aí, a gente começou a fazer um planejamento estratégico, inclusive o nosso agora, a reunião vai ser sábado, agora o dia todo. A gente tem um planejamento estratégico todo ano, que a gente fica definindo todas as metas, todas as ações. Nós temos uma coordenação full-time de uma engenheira, uma pessoa que trabalhou em várias empresas, tem experiência. Então, assim, você tendo esse foco, e ter esse trabalho, ter esse plano, você consegue trabalhar, né, e fazer. Porque até no plano de estratégia você fala no nome do Inovacom, no respeito que tem. Então, assim, a gente, quando fala no Inovacom, aqui para conversar com a FIEC, a gente é recebido com outros olhos, porque ele já é visto como uma instituição de inovação que tem muito respeito e que consegue ser investida. Né? Quando você fala com fornecedor, então, a gente tem esse trabalho. Eu escutei um pouco aí o trabalho do Fábio, eu fiquei até espantado com a abrangência que ele tem, que ele falou de parte de relações trabalhistas, a parte de normas, que a gente tem uma pequena Comate também,
Relações trabalhistas tem outra vice-presidência que faz a negociação. A parte de meio ambiente aqui também é outra vice-presidência, tem outra negociação. Eu vi que o trabalho aí do Fábio no Centro de Qualidade aí de São Paulo ele é bem abrangente. No nosso não, nosso praticamente que a gente trabalha aqui é inovação, apesar de trazer informações de meio ambiente, parte de normas técnicas que estão em andamento, mas como a gente tem esse foco e tem essa limitação de recursos e a gente acaba tendo que trabalhar em cima disso. Então, o planejamento sai dessa forma, tá? Com muito planejamento, engajamento, assim, uma coisa que a gente tem e vem puxando, né? Também está participando aí conosco, que ele está vendo. Nós temos um volume bom de empresas que já vem trabalhando há muito tempo. Então, assim, a gente não tem problema de inadimplência, as pessoas topam participar, participam dos GTs e com isso a gente vem mantendo essa constância. Vai lá, Fábio. Bom, Leonardo, só para te tranquilizar, né? Nós estamos dois fazendo aqui a apresentação e todos nós, como bons apresentadores, só contamos as pingas, os tombos ninguém conta. Tá? Então, fique tranquilo que não é tão simples assim quanto parece, não. É a forceps mesmo, essa distribuição dos grupos de trabalho. Não pensa que eu peço para alguém participar do grupo de trabalho e fico distribuindo senha para ver quem quer entrar primeiro, né? É a tapa, né? Você vai fazer, você tem que engolir, você agora vai fazer, não quero, não posso, estou sobrecarregado. A gente tem que batalhar direto isso aqui, porque obviamente são pessoas ocupadas, né? Empresários, todos empresários com todas as empresas enxugaram. Nós tivemos uma época que eu tinha 5 ou 6 caras só para desenvolvimento tecnológico. Então eu tinha que fazer uma apresentação, simplesmente passava para um engenheiro lá, e no dia de fazer a apresentação recebia prontinha, lindinha, só para eu ler e sair bonito na foto. Né? Hoje em dia eu viro as noites fazendo eu mesmo, porque a gente não tem mais essa capacidade e esses recursos todos para nós. Mas o fundamental, e eu acho que o Neto falou um pouco disso quando eu estava falando da participação dele no Inovacom, é que é um grupo de amigos, né? Se não for assim, vou te falar, não há cristão que aguente tocar esse negócio. Porque é um trabalho voluntário, além das tuas obrigações que já não são pequenas. Você imagina a dor de cabeça que você ficar coordenando norma, dá um trabalho miserável, ficar lendo coisa, pesquisando coisa, estudando, participando de reunião. Quando na outra ponta, às vezes, tem um chefe dizendo que você tem trabalho para entregar, por que você está fazendo trabalho institucional e voluntário se você tem obrigações na empresa que está te pagando? Não é fácil. Né? Então, fundamental essa relação de amizade, de transparência, para que as pessoas se coloquem no lugar do outro e entendam que, assim, ó, eu não estou te pedindo para fazer porque eu sou chato, eu estou te pedindo porque eu não consigo, eu não toco mais. Você vê, eu sou hoje coordenador do Comasp, do CTQ, sou presidente da Câmara Ambiental da CETESB, que é uma atribuição do CTQ, sou coordenador da norma de desempenho, sou coordenador da norma de assentamento cerâmico, né? E aí você fala, poxa, e trabalho para Tecnisa quando? Né? E isso vale para todos nós. Então a gente acaba criando uma parceria de distribuição dessas funções e à medida que a gente vai precisando de novos recursos, a gente vai aportando. Só para explicar para o Jorge um pouquinho a questão dessas responsabilidades todas, o Sinduscom tem uma estrutura profissional disso. Né? A gente tem um cara que cuida da área trabalhista, a gente tem um cara que cuida de outras áreas no Sinduscom, mas a gente fez questão de colocar um empresário na discussão. Porque o que acabava acontecendo é que quando nós íamos para discussão de dissídio ou coisas assim, quem estava discutindo na ponta lá era um profissional de RH e que não tem a visão empresarial, né? Que não sabe das dificuldades empresariais, às vezes, para cumprimento de determinadas regras ou obrigações que têm que ser estabelecidas ali e que só vê o lado do RH na história. Então, a gente trouxe e obriga nas reuniões de negociação de dissídio, principalmente, a gente pede para que os próprios empresários vão à reunião, para trazer esse lado empresarial para a discussão, que é fundamental, porque senão a gente vai de refém, né? Mas pode contar comigo, Leonardo, porque a briga é dura. Você deu uma série de ideias aí no seu material. Eu não terminei sem printar a tela, mas então se você puder passar para Casado, porque tem várias Sim, ideias bacanas aí para desenvolver. Então, eu vou falar para vocês, depois que eu vi, a gente não tinha pensado em fazer isso de uma forma
organizada. Mas depois desse convite, eu vou fazer uma apresentação. Como eu falei para vocês, eu estou de Covid, então não estava muito... Dá para ver aqui pelo suor, ó, como eu estou passando bem, né? Mas eu vou fazer uma apresentação mais legal, completa, que tenha toda a linha do tempo, com todas as ações. Você vai ver quão abrangente é. É uma infinidade de ações que a gente tem e que, posso falar, eu mesmo, quando fui ler agora, dá orgulho de ver o trabalho. E eu não sou nenhum dos fundadores, não sou dos primeiros, eu entrei em 2005 no CTQ, e a gente vê quão competente é esse grupo, quanto ajudou o mercado como um todo, né? Eu vejo trabalhos como o do Inovacom, a gente copiou, por exemplo, copiamos o Coopercom, fizemos o Compracom lá no Sinduscom, e não teve nem de perto o resultado que eles conseguem no Ceará, né? Porque às vezes as dinâmicas funcionam num lugar e não funcionam no outro. Então, o que a gente tem que buscar aí, vocês devem buscar, obviamente, ouvindo as nossas experiências para não errarem de novo, né? Naquilo que nós já erramos, a gente pode ajudar vocês a não errar de novo, mas certamente vocês vão ter que buscar um modelo que se adeque melhor às condições de mercado de vocês, das empresas de vocês, dos próprios profissionais que trabalham, né? Porque aí é que vocês vão ter o melhor resultado. Mas o mais importante é isso. Pelo que eu vejo aqui, são pessoas que estão dedicadas aí, que fazem por gostar do que fazem, né? São amigos e participam. Isso, a gente tem hoje dentro do CTQ um grupo só de bagunça que eu falo a gente tem uma área filantrópica, então a gente faz anualmente uma feijoada, anualmente a gente faz uma paeja, onde o grupo arrecada cestas básicas para doar, aí as mulheres vão, os filhos vão, para criar uma convivência de todos, né? Criar um ambiente mais familiar com todos os participantes. A gente tem uma série de eventos que a gente cria, jantares e happy hours e tal, do grupo, para criar esse relacionamento pessoal mesmo e sair um pouco da tensão do dia a dia profissional. Então, esses mecanismos, né? Vocês que têm essa natureza maravilhosa e esses petiscos mais maravilhosos ainda, então, tanto no Ceará quanto em Recife, aí, com certeza podem criar várias oportunidades para juntar o grupo e criar um ambiente de ajuda mesmo. A gente percebe agora nessas questões de doença ou uma empresa em dificuldade, nós já chegamos gente a oferecer engenheiro para tocar a obra do outro, sabe? São coisas que falam assim, não é possível que sejam empresas concorrentes. E acontece. Ótimo. Obrigado, gratidão aí. Obrigado mais uma vez. Acho que a palavra hoje, a essência do que a gente está tirando daqui, né, é a transparência e o compartilhamento de informações, né, que a gente muitas vezes enxerga, mais uma vez, que são problemas análogos dentro do contexto de cada um, do Ceará, de Pernambuco, de São Paulo, e da proporção, né? A proporcionalidade aí também é importante a gente levar em consideração, tendo visto o tamanho dos mercados e as realidades, que são realidades distintas em função do que cada estado o seu tamanho, a sua população, enfim. Obrigado, Léo, também pelas perguntas, parabéns. Vamos passar agora para a gente se encaminhar para o final, né, o nosso fechamento. Eu gostaria de convidar a representante do Grupo de Trabalho 4, Custos, Produtividade e Inovações Tecnológicas, a engenheira Sanzia Oliveira. Sanzia, obrigado, está com a palavra. Bom dia a todos. Está conseguindo me ouvir bem, casado? Todo mundo? Sim, estamos ouvindo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar realmente o Fábio e o Jorge, esse trabalho muito rico, né, da Inovacom e do CTQ, nos inspirando, né, e sabendo que nós estamos no caminho certo, né? Nosso trabalho aqui em Recife, ele é bem parecido com o de vocês, mas é sempre bom a gente saber, né, do que vocês desenvolvem para nos inspirar a crescer assim como vocês, né? Aí, primeiramente, eu queria fazer uma pergunta ao Jorge, certo? Que eu fiquei por último, geralmente, tanto o Neto e o Léo, eles já fizeram as perguntas que eu também tinha dúvida, mas
Nosso grupo de produtividade, custos e inovações, eu queria saber, Jorge, se lá no Ceará vocês têm algum trabalho, algum grupo de trabalho, alguma pesquisa relacionada a índices de produtividade. Já tiveram? O Neto já fala, realmente, ele sempre está falando no nosso grupo de vocês, né? Do trabalho de vocês. Tem um trabalho, sim, que foi feito. Ele chegou a ser finalizado toda a parte do escopo. A gente não teve a publicação porque a gente estava pegando algumas informações de canteiros de obra que começaram em janeiro, fevereiro e março. Aí veio a pandemia e infelizmente esse GT, ele já estava, o rapaz que fez a monografia na época, que trabalhou nisso, ele se formou e foi morar em outro estado, e assim, a gente não finalizou, mas a gente tem esse trabalho que está bem montado, porque a gente quis discutir muito aquela produtividade que é falada, né? Que todo mundo falava no número 40 do Brasil é 5 vezes pior do que os Estados Unidos. A gente querendo ter noção de um número para poder comparar, a gente fez um estudo de várias obras que aconteceram, de pegar a apropriação da mão de obra, e a gente viu que os indicadores batiam com a informação que era dada até pelo CEOTO. Ele passava para a gente, falava em 40 homem-horas por metro quadrado para obra de média alto padrão e de 20 homens-horas por metro quadrado para obra de padrão baixo, né, que era o popular. E a gente fez a apropriação, a gente conseguiu pegar pouca obra do popular, pegou uma, mas ela deu em torno de 17 homens-horas por metro quadrado, e as obras de alto padrão, elas oscilavam em 38 e 44. Tem várias amostragens aí. Esse trabalho, ele não foi feita a publicação, mas a gente estava querendo desenvolver uma apropriação, era por macroetapa. Eu queria saber homens-horas por metro quadrado de instalações, homens-horas por metro quadrado em fachada, homens-horas por metro quadrado em estrutura, para a gente ficar apropriando, pegando desde o começo da obra e a gente poder ter um número no final. São X homens-horas por metro quadrado, mas ele está assim, estrutura. Foca na estrutura. Vamos trabalhar com estrutura de uma metodologia que eu reduzo homem-hora nessa área. Então, a gente estava trabalhando dessa forma. E eu queria fazer exatamente uma parceria com a FIEC, que também trabalha a parte de produtividade. Ela fala muito para a gente ter esse número de uma maneira em que o dado viesse, porque a gente estava tendo uma coleta pessoal, explicando para o engenheiro, pegando a apropriação, que assim, São Paulo se terceiriza muito, né? O Fábio lá deve falar, acho que a terceirização lá deve ser superior a 90%, da mão de obra própria, ou até, em caso, 100%. Aqui, pelo menos em Fortaleza, aqui no Ceará, eu acho que é na faixa de 30% de terceirização, no máximo. Assim como Recife, mais ou menos por aí. A gente não tem muita mão de obra própria, né? Exatamente. Aí exatamente. a gente estava trabalhando muito nesse foco, porque às vezes o que é que acontece? Quando você terceiriza, você começa esse é o problema agora do meu terceirizado de ter produtividade, não é mais meu. Isso. Né? Isso. E a gente não, a gente tinha um foco de ter uma redução e realmente pessoas em canteiro de obra dessa maneira. Então, o que a gente pode fazer, depois aí você pode conversar com o Neto da Intermédia, a gente pode fazer alguma reunião específica e te passar o material que a gente tem, como é que a gente estava trabalhando, metodologia, de fazer parceria até de coleta de dados, de ter dados de outros estados também para a gente poder trabalhar, certo? Isso é, com certeza, o trabalho que a gente queria que fosse nacional, até para a gente ter uma visão maior, tá? Seria exatamente o que eu ia falar, uma ideia, né? Se a gente tivesse tanto de material como de mão de obra, esses índices, de forma nacional, seria muito útil e válido para todos, né? Então, pronto, a gente pode marcar. Fala com o Neto aí, Neto. A gente marca uma reunião, pode marcar uma reunião específica. A gente junta o Barros Neto, que é o nosso assistente aqui ligado às universidades. A gente pode tentar ver e te passar esse estudo que a gente fez e como você podia pegar apropriar dados já passados, né? Que a gente tinha dados passados, a gente conseguia apropriar de muita empresa para poder ter esse número, mas ele era macro. A gente queria apropriar os dados de uma maneira estratificada. Por isso que a gente estava colhendo os dados para ver se a gente teria em um ano e meio, alguma obra que já poderia estar sendo concluída de uma maneira que a gente falasse os dados dessa forma. Por isso que o GT parou. Muito interessante. E aí, o seminário nascendo uma cimentinha, né, para a gente desenvolver um trabalho em conjunto. E falando aqui, o Fábio teve sorte, acho que Recife também sofreu, que nem Fortaleza. São Paulo não parou em obra. Aqui a gente parou e parou muitos meses, entendeu? Foi muito sufoco aqui. Foram pelo menos uns 4 meses completamente parados, sem poder fazer nada. Isso minou muita gente. Verdade. Então, tudo bem.
entendi direitinho. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Fábio, certo? Eu achei muito interessante você expôs que tem um grupo de trabalho que desenvolve com as concessionárias. Aqui em Recife, um dos gargalos grandes que nós temos é exatamente essa experiência com as concessionárias. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho e se o desenvolvimento desse trabalho trouxe algum benefício, quais os benefícios que aconteceu, para a gente ter uma ideia e também seguir aí, talvez, essa experiência de vocês. Não, eu acho, Sandra, para ficar bem clara a posição do grupo lá do CTQ, essas empresas se dedicam só a técnicos mais financeiros, recursos humanos importantes, né, seus diretores e gerentes e assim por diante. E, obviamente, altruísmo é uma coisa maravilhosa, mas a gente acha importante que também a gente traga algo em benefício dessas empresas. E é onde a gente começou a enxergar. Esse grupo é um grupo muito forte, como deve ser no caso de vocês. Deve congregar um volume de empresas que tem uma representatividade, mas de volume de mercado. São empresas que representam um volume significativo das nossas construções aqui em São Paulo. E o que nós dissemos não são só para as concessionárias, né? Na realidade, qualquer dor de barriga que a gente entender no mercado pode ser ligada a concessionárias, pode ser ligada a algum tipo de secretaria de licenciamento, pode ser ligada a algum tipo de fornecedor. Qualquer dor de barriga que as empresas sofrem vão atender nossos associados, né? E no caso das concessionárias, o que a gente fez? A gente procurou a alta direção dessas empresas dizendo: vocês não estão nos atendendo bem, vocês estão nos causando prejuízo, vocês estão prejudicando o consumidor final, porque as obras estão de água, energia e assim por diante. E nós vamos levar isso ao governo do estado, vamos levar isso ao governo municipal, seja lá o órgão regulamentador, e fazer com que vocês, então, cumpram a parte de vocês, né? E quais foram os benefícios que a gente obteve? Bom, primeiro, canais diretos de atendimento. Então, em vez de você entrar num balcão lá como qualquer outro usuário, pequeno usuário, a gente criou, às vezes, gerências ou até diretorias para atender as empresas de maior porte. Então, você se cadastra lá, você vai entrar, em vez de você ser atendida no balcão da sua concessionária local, você vai ter um canal que você vai falar direto com o gerente de conta, direto com o diretor, um atendimento personalizado e prioritário. Segundo, a gente conseguiu, em alguns casos, aplicativos, né? Então, você deixou de ter necessidade de ter questões presenciais. Você entra no aplicativo, já faz todas as requisições, informática, agilizando muito o processo e tendo um retorno muito mais rápido. Questões ligadas a privilégio mesmo, priorização, né? Quer dizer, a gente tem um rito mais rápido, porque a gente combinou. Eu falei: me deixa eu te ajudar. O que você precisa para me atender melhor? E se a gente cumprir a nossa parte, eles têm que cumprir a parte deles e fazer um atendimento mais ágil para as empresas do grupo, né? Então, são coisas assim que a gente negociou. Idem para secretarias. Por exemplo, nós tivemos aqui o bar de licenciamento para manejo arbóreo e coisas do gênero. Ou então depois para cumprimentos de taques e outras coisas assim. Secretário, e leva uma questão não mais da empresa A, B ou C, que pode criar alguma retaliação, pode criar alguma inimização, um grupo de mercado que está tendo um problema e que tem que ser solucionado. E aí você tira a pessoalidade, o que é legal, nenhuma empresa, e você consegue, então, ter um resultado bom para todas as nossas empresas. Isso vale, inclusive, assim, olha, eu estou com a BIT separado por qualquer razão. A gente tem alguém do grupo que tem um relacionamento com a secretaria que emite os ABITs
e que vai ter um canal direto com o secretário para ligar e falar, ó, está acontecendo um problema, algumas empresas do nosso grupo estão sofrendo dificuldades, são essas, essas e essas. E aí você vai ter um canal direto, né? A representatividade de um grupo como o de vocês é muito maior do que a gente imagina. Então, a gente tem sim acesso a essas secretarias, ao prefeito, ao governador, aos secretários estaduais e a todos esses grupos. E idem para questões ligadas a fornecimento, né? Agora nós tivemos essas questões ligadas à falta de materiais como aço e concreto. O que a gente faz? O grupo de trabalho entra em contato com a Gerdau, com a ArcelorMittal. Não vai ser a empresa A, B ou C que vai lá pôr a cara para brigar com o cara, que é uma pessoa que é um fornecedor dele, que pode criar uma retaliação, pode criar algum tipo de amizade, né? É institucional, o grupo inteiro vai lá, ele sabe que está tratando com um grupo que representa 50 e tantos % do mercado, e consequentemente, se esse grupo, esse tipo de ação, eu acho que é muito interessante e ajuda muito não só a unidade do grupo, né, mas essa parceria entre as empresas. Excelente, excelente, Fábio. Eu concordo, e o que você disse aí só prova mais uma vez de que nós juntos somos muito mais fortes, né? Eu acho que o CTC tem uma foto que é bem emblemática, que é não sei se vocês já viram, um elefante preso numa cadeirinha. Às vezes nós não sabemos a força que nós temos juntos, né? Então, realmente, isso foi provado, pelo que você falou agora. Pronto, só isso é a minha participação. Dúvida. Bem, obrigado, Sânzia. Vocês têm um poder de barganha muito maior do que vocês acham. Obrigado, Sânzia, mais uma vez aí contribuindo, como sempre, com ao CTC, seus eventos, ações, de uma maneira geral. Eu só queria confirmar, antes de passar a palavra para o Neto pediu a palavra, eu queria confirmar aqui com o Fábio e com o Jorge a autorização para disponibilizar essa gravação geral. Tudo bem? Ok, sem problema. E a apresentação já te passei, pode passar se o pessoal quiser também, tá? Depois você liga para o meu empresário e vê se tem alguma cachê, alguma coisa, mas fica à vontade. Tá bom. Obrigado. Mas vamos lá, Neto, para fechar... É brincadeira, pode usar. Tá bom, Fábio, obrigado. Já ia perguntar qual era o número do empresário, né? Mas vamos lá. Neto, por favor, faça aí as considerações finais, de modo que a gente possa encaminhar para o fechamento aqui do evento, por favor. Professor, antes das considerações finais, eu acho que tanto o Inovacom quanto o CTQ, eles comentaram sobre um grupo de trabalho que a gente já vem falando aqui no CTC, que é o grupo de assistência técnica, né? Eu acho que seria interessante eles comentarem um pouco as ações que eles desenvolveram, estão desenvolvendo nesses grupos de trabalho, né? Eu participo lá do Inovacom, né? Então está sendo realizado, né? Foi feito, está sendo um trabalho muito interessante de conscientização de todos os agentes, todos os stakeholders aí envolvidos na cadeia, desde síndico profissional, né? Então acho que era bom esse compartilhamento dessa informação aí. Jorge, Fábio. Deixa o Fábio começar essa, vai, Fábio. Então, no nosso caso, eu falei para vocês bastante da questão do grupo de garantias lá, né, que a gente estava falando da norma de garantia. Aqui em São Paulo virou uma desgraça essa questão dos empreendimentos quando chega ao seu 5º ano, que é onde o mercado entende que você perderá as garantias, né? A gente já sabe há muito tempo que as garantias não são lineares, que aquela garantia de 5 anos que estão estabelecidas no Código Civil, elas são restritas a questões de segurança e estabilidade, mas de uma forma em geral, o que a gente tem enfrentado, e vocês não deve ser diferente por aí, é a questão desses laudos gigantescos, né, que são feitos lá com seus 4 anos e 11 meses, onde fissurinha de fachada, parafuso enferrujado, qualquer coisa que o cara acha, tem 3.000 fotos, 4.000 fotos num laudo. O síndico, em geral, síndicos profissionais, né, que querem também ter um bom relacionamento com os seus clientes, não mais aquela senhorinha que era síndica de boa fé.
Então, a gente acaba recebendo esses laudos gigantescos, e isso, por mais que você esteja coberto, que você esteja correto, é um custo absurdo que a gente tem que enfrentar para rebater, para responder, contratar perito, assistente técnico e assim por diante, né? Então, o que a gente tem feito agora com essa questão da norma de garantia é tentar estabelecer obrigações, e eu não sei como vocês enfrentam aí, mas aqui é muito, muito comum o condomínio não fazer nenhum tipo de manutenção durante os 5 anos, manutenções que estão previstas nos manuais de conservação e uso das edificações, e o juiz simplesmente esquece que existe esse manual, né? Ele acha que a obra tem que durar ad eterno e que a pintura, né, principalmente vocês que estão em regiões de costa, com uma salinidade muito maior, com uma agressividade, corrosão muito maiores, que os prédios têm que resistir sem rejuntamento, sem repintura, sem tipo de manutenção, de proteção, qualquer coisa que o valha. Então, o que a gente tem feito aqui são várias ações, né? Uma delas é criar uma padronização na parte documental para que todas as empresas tenham mais ou menos as mesmas linhas de ação. Ou seja, exijam dos seus clientes as mesmas informações de formas padronizadas. Segundo, a gente está criando o que a gente chama de acompanhamento de assistência técnica proativo. Não simplesmente indo lá quando o cliente chama, mas criando um plano que toda vez que você tiver algum evento, e existem hoje empresas que fazem isso, se você não quiser fazer por você mesmo, pela sua própria equipe, onde você tem lá os eventos de manutenção. Então, a gente liga para o condomínio, manda uma notificação, manda um e-mail dizendo, olha, chegou a hora de você fazer a repintura da sua fachada. Se você não fizer nessas condições, assim, assim, assado, você está sujeito às perdas das garantias e assim por diante. Então, você vai criando todo um conjunto de documentos e informações para que, caso lá na frente haja algum tipo de ação, isso então você esteja documentado para responder. E na norma de garantia, nós estamos então criando toda uma obrigação para o cliente para que ele seja obrigado a documentar esse trabalho de manutenção e comprovação de uso adequado, né? Porque para nós, pelo menos, os prejuízos têm sido milionários. E o que a gente percebe é uma orientação assim, põe lá 50 coisas, porque aí 45 ele rebate, mais 5 a gente faz um acordo, alguma coisa a gente leva. Essa é a visão que, infelizmente, a gente tem por aqui. Então, outro trabalho que nós vamos fazer é junto ao judiciário, peritos e juízes, para dizer, olha, isso aqui está desproporcional, o cliente não está fazendo a parte dele e está querendo nos impor obrigações quando ele não cumpriu a questão do lado dele, né? E são essas algumas ações que a gente está tocando. Nós estamos em contrapartida também vendo a questão dos seguros, se a gente consegue alguma seguradora nos moldes do que a gente viu lá na França e na Inglaterra, que assume a manutenção inteira do pós-obra, é deles, e seria outra opção que a gente teria por aí, né? Então são essas algumas frentes que a gente está lidando aí. Não sei se eu respondi tudo o que você queria. Não, é isso mesmo. É muito bem parecido aqui, que a gente vem também trabalhando, né? A gente vai revisar todos os manuais, né? Eu estou participando também da norma de garantia. Aí a gente teve muita reunião ano passado, muita coisa, né? Assim, muito foco na manutenção preventiva, na entrega do condomínio em si, porque às vezes a entrega do condomínio acontece das vistorias serem feitas, quando chega o condomínio tem que montar uma comissão e fica aquela comissão demorando. Então, a gente já viu prática de empresa que faz a vistoria individual, mas quando vem a comissão se negando a assinar o documento, não libera apartamento nenhum. Então, é uma prática que a gente já vai orientar, porque às vezes o cara quer ceder, porque o cara quer entrar com o móvel, quando vê, ele entrega o prédio, o cara acaba não querendo assinar, porque a comissão do síndico não assina e a pressão do cliente acaba sendo maior. Então, assim, a respeito da manutenção preventiva, algumas empresas aqui, aí são poucas, ela forneceu um sistema que registra as manutenções, que orienta, que avisa. Só que a maioria dos condomínios não quis, porque eles querem criar prova contra si mesmo. Quer dizer, não tem nem a visão já é de briga, né? Não quer criar prova. Então, a gente quer mudar um pouco isso. Eu já fiz uma palestra no IBAP,
com o pessoal de perícias para falar do que eles têm que falar de manutenção preventiva, que eles têm que cobrar na visita deles, quando for fazer a perícia, de ver, pegar essa documentação. Mas esse trabalho tem que ser muito bem feito, está no nosso plano também, com o IBAP e com o Judiciário, né, que foi um trabalho que foi feito da norma não, a respeito da lei de distrato, que o trabalho foi muito focado no Judiciário, com treinamento específico para o Judiciário, para que ele entenda e saiba julgar, não ficar só o Judiciário daquela forma, agindo como um leigo e que não sabe julgar e vai julgar contra, né? Sempre esse negócio contra o empresário. Então, a gente está pensando muito isso, vai juntar a revisão dos manuais, manual de boas práticas para entrega. Acho que São Paulo já faz muito isso, mas aqui está começando agora, de você terceirizar a vistoria, você contrata um engenheiro específico, ele faz a vistoria e você dá o laudo para o seu cliente. Se ele quiser contratar outra pessoa, ele pode contratar, mas é uma terceira parte que você já está fazendo. Já é uma boa fé que você está tendo em qualquer ação, alguma coisa, né? Então, você mostra isso para o seu cliente. Então, isso é uma coisa que a gente quer botar nesse manual de boas práticas. Então, a gente quer fazer um trabalho que seja nessa formatação e que a gente consiga que, se o mercado todo fornecer sistema para que todos os condomínios controlem as suas manutenções preventivas, que os clientes façam todo esse cuidado, a tendência da gente é que diminua isso, né? Porque, como a gente fala, né? No carro todo mundo faz. Todo mundo sabe que perde a garantia do carro se ele trocar o rádio numa loja que não é especializada. Aí chega num bem imóvel que é talvez muito mais importante, uma coisa assim, ele quer fazer tudo com a reforma, como fala aí, né? O seu Zé troca meu piso, ele que faz isso aqui, ele que limpa. Então, assim, a gente tem que ser profissional. E o setor também saber que a gente precisa, né? Ele vai ter que saber dizer não para o seu cliente no momento certo e fazer. Não adianta uma boa prática do mercado, se tem empresa cedendo, aí você perde força. Então, a intenção da gente aí é ter essa padronização dos manuais, como entrega, da manutenção preventiva, envolver o IBAP, envolver o Judiciário, é um plano bem amplo. Esse. Ok. Bem, então, vamos caminhar agora efetivamente para fechar, né, o nosso evento, e não poderia deixar aqui de registrar os nossos agradecimentos em nome do CTC e da ADEME ao Jorge Dantas, do Inovacom Ceará, e do Fábio Vilas Boas, do CTQ, do Sinduscom São Paulo. Então, foi uma manhã aqui muito rica. Eu acredito que todos aqui que participaram do evento têm agora informações, o compartilhamento de ideias, né? E principalmente inspirações para ações futuras. Então, agradeço bastante, em meu nome também, a participação de vocês dois. Uma satisfação muito grande em ter aí mais uma vez o contato com o pessoal lá de São Paulo, onde a gente já teve a satisfação e a honra de ter participado do CTQ, e também do Ceará por essa parceria que sempre está se estreitando e que o futuro demonstra que a gente possa se aproximar ainda mais. Deixo aberto aí para as palavras finais, Fábio, Jorge, fique à vontade para fazer aí essas considerações finais, por favor. Bom, eu queria agradecer a todos pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. Eu acho que a gente tem um amplo espaço para sinergias. A gente vê que muitos trabalhos que vocês estão fazendo, nós também estamos, e poderíamos fazer uma distribuição para que cada um fizesse um pedacinho e não todos fizéssemos as mesmas coisas, o que faríamos certamente muito mais, né? Compartilharíamos muito mais. Então, eu acho que a gente pode até buscar uma rotina para essas reuniões de caráter mais nacional. Não somente, existem vários outros Sinduscoms e ADMs que têm trabalhos muito interessantes. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um trabalho fantástico nessa área. O Distrito Federal também. Inclui aí o pessoal da CEBIC, que também tem um trabalho bacana. Então, a gente podia tentar falar talvez com o Dionísio, né, Jorge? Para a gente criar uma avaliação de um grupo nacional, onde a gente tivesse, então, representantes de cada um desses comitês e a gente pudesse se reunir, que não fosse mensalmente, mas bimensalmente,
ou trimestralmente, para trocar informações, ver situações em que a gente pode se ajudar, dividir trabalhos, coisas assim. Eu acho que tem um vasto campo aí para a gente se ajudar. E certamente vai ser um prazer enorme para nós aqui. Eu acho que seria muito interessante a gente falar com o Dionísio e ver esse encontro aí, desses vários estados, para a gente ver os trabalhos e realmente dividir, porque aí sai muito mais rápido e, quem sabe, até com mais qualidade, né? Então, é muito interessante a gente buscar essa troca de informações. A gente também agradeço aqui estar participando. É muito bom estar falando. A gente sempre está disposto aqui. Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida com o Novacom, quiser conversar aí com o Neto sobre trabalho, sobre os nossos planos, estamos aqui à disposição, tá? Podem ficar à vontade. O trabalho que a Sandra conversou aí, vamos marcar a reunião para falar sobre produtividade. E o que a gente precisa é isso, quanto mais gente estiver trabalhando com mais coisas, a gente vai estar refinando mais ainda e a gente vai ter mais resultados. Eu acho que isso é que é importante para o nosso setor, precisa tanto disso. Então, bom dia a todos, estamos à disposição aí. Ótimo, gente. Obrigado, Jorge. Obrigado, Fábio. Vá lá se cuidar. Agradeço imensamente. Eu sei que a condição que você está, uma condição excepcional aí, mas como você mantém aí o seu compromisso de participar, então agradeço muitíssimo e vá lá se cuidar. Muito obrigado a todos que aqui estiveram no dia de hoje. Esperamos encontrá-los em breve numa nova oportunidade. Um grande abraço. Bom dia, gente. Tchau. Pessoal, bom dia a todos aí.